Fala, pastorzão, seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje eu quero compartilhar contigo um estudo que foi feito recentemente nos Estados Unidos com 100 das maiores empresas do mundo e que catalogou mais de 20 mil eventos online feitos por essas empresas e tem algumas lições que têm sido aprendidas durante a pandemia que tem impacto direto na minha igreja, na sua igreja e nesse ambiente online que a gente teve que mergulhar e ainda estamos aprendendo. Eu quero refletir contigo sobre o futuro do ambiente online para a sua igreja. Então fica comigo, tem informação preciosíssima aqui. Vamos rodar a vinheta. Fala, pastorzão, seja bem-vindo então, você pastor, pastora, líder de ministério, é o primeiro canal de liderança pastoral do Brasil, onde nós existimos para trazer uma discussão, ferramentas para você, pastor, para você que está buscando melhorar a sua igreja, que quer aprender a respeito de liderança. Esse canal existe para você, nós estamos aqui para compartilhar conteúdos contigo e impulsionar o seu ministério. Nós cremos que existem coisas no ambiente pastoral que a gente resolve orando, coisas espirituais, mas outras coisas a gente só resolve liderando e exercendo o dom de liderança que Deus te deu, a função que Deus te colocou para você cumprir aí na sua igreja, no seu ministério. Hoje nós vamos conversar a respeito desse ambiente online que nós temos vivido. Alguns de nós já vínhamos fazendo alguma coisa a respeito disso ou no ambiente online antes da pandemia, mas a grande maioria de nós teve uma curva de aprendizado gigante desde março do ano passado, quando a pandemia nos forçou a pensar de forma criativa sobre a forma que a gente pastoreia, que a gente prega a palavra, que a gente ministra na vida dos nossos membros e das pessoas que fazem parte da nossa igreja. E no meio desse aprendizado todo, foi feita uma pesquisa, então, com 100 das maiores empresas do mundo, catalogando aí milhares e milhares, dezenas de milhares de eventos online e meio que pegando o aprendizado dessas empresas e o pensamento dessas empresas sobre o futuro do ambiente online para essas grandes empresas. Entre essas empresas que estão nesse estudo, você encontra empresas como a Nestlé. Nestlé, uma mega empresa mundial que hoje opera em mais de 189 países e tem mais de 330 mil empregados ao redor do mundo. Também nessa pesquisa está uma empresa chamada Volkswagen, você já deve ter ouvido falar, né, da Volkswagen, que tem crescido de forma muito grande no mundo. Inclusive hoje o maior mercado da Volkswagen está num país que talvez você não imagine, o país da China. Então, essas empresas elas foram pesquisadas e foram questionadas a respeito de como eles tentaram trabalhar com o ambiente online para reuniões, para eventos, para marketing e quais são os planos dessas empresas para o futuro. E apesar da pesquisa ter sido feita com empresas e não com igrejas, eu acho que alguns números que eu vou citar daqui a pouquinho nos leva a refletir sobre o nosso futuro e o nosso relacionamento como pastores, como ministros do evangelho, com esse mundo online que chegou e nós fomos forçados a nos adaptar a ele, mas nós precisamos decidir como nós vamos continuar ou não nesse ambiente online. Eu quero compartilhar contigo algumas coisas que esse estudo encontrou. Por exemplo, primeira estatística que foi encontrada é que 51% das pessoas entrevistadas falaram que o primeiro evento virtual que eles participaram foi nos últimos 12 meses, no último ano. Então, durante o período da pandemia, 51% destas empresas, das 100 maiores empresas do mundo, participaram pela primeira vez de eventos online. Ou seja, se você pastor, você líder de ministério, se sente meio novato nesse mundo,
se sente um pouco perdido com esse mundo, sente que não é normal para você esse mundo, eu quero que você saiba, primeiro, que você está em boa companhia. Você está em boa companhia porque mais da metade desses homens e mulheres, desses empresários, desses líderes de marketing, desses presidentes de empresas também não haviam participado de eventos oficiais da empresa online até um ano atrás. Então, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos tentando sozinhos descobrir esse mundo. Tá? Todo o mundo está tentando descobrir como fazer isso melhor e como a gente pode alavancar esses recursos, né, online para a melhoria do nosso trabalho, do ambiente de trabalho, do alcance que a sua igreja tem, né, e de facilitar aquilo que a gente faz, não como empresas, mas como igrejas, facilitar aquilo que a gente faz. É interessante, outra estatística, é que 58% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que eles vão investir mais em eventos online durante o ano de 2021, o ano que nós estamos hoje, e além de 2021. 58% estão dizendo, cara, funcionou, foi legal, a gente viu uma oportunidade e nós queremos investir nisso de forma ainda mais pesada para os anos futuros. Inclusive, 91%, então grande maioria, disseram que os eventos foram eventos de sucesso. 91% disseram, cara, funcionou, ajudou, impulsionou o nosso trabalho e nós entendemos que nós vamos continuar trabalhando nessa área, investindo e algumas coisas não vão simplesmente voltar ao normal. Inclusive, eu quero lembrar a você, pastor e pastora, que se você perdeu os episódios que nós falamos sobre mídias sociais na igreja, procure aqui no canal, entre a lista de vídeos, e você vai encontrar 2 vídeos recentes a respeito de mídias sociais na igreja, onde eu conversei com Rodrigo Eugênio e Thiago Marques, 2 especialistas em mídias sociais e comunicação dentro da igreja, a respeito do porquê fazer isso, desde listas de equipamento, a porquê fazer, a filosofia por trás. Tem conteúdo muito valioso ali, se você perdeu, vai lá e assiste esses vídeos que vão te ajudar demais. Mas o fato é que muitos de nós, pastores, estamos ainda nesse ambiente de igreja híbrida, né, fazendo presencial os cultos, mas também fazendo algo online. Alguns já estavam nisso há algum tempo, mas a grande maioria provavelmente estão fazendo isso agora. Talvez alguns já abandonaram a igreja híbrida, e eu quero fazer um argumento contigo já a respeito disso, para você não abandonar essa prática. Mas todos nós estamos agora num momento, eu acho, onde nós passamos aquela correria inicial, aquele aprendizado inicial, e eu quero te convidar a hoje, junto comigo, nós olharmos além daquele aprendizado inicial, daquela curva de aprendizado, daquela loucura que foi, para a gente olhar para o futuro, aonde que a gente quer chegar com as mídias sociais e o envolvimento de questões online para a sua igreja. Onde que você quer chegar? Vamos tentar enxergar um pouquinho acima daquela montanha, né, do desconhecido que a gente enfrentou há um ano atrás, e vamos agora do topo dessa montanha tentar enxergar mais longe, tentar enxergar mais distante para dizer qual que é a minha estratégia. Como que eu vou trabalhar essa questão do online, a questão do virtual, no ministério da minha igreja a longo prazo? Quero te convidar a você pensar sobre isso. Se você não tiver uma estratégia com relação a isso, um pensamento prévio, que claro, vai ser dependente das tuas circunstâncias, do teu ministério, da tua localização, da tua visão, mas se você não tiver um pensamento prévio a respeito disso, você vai permitir que as circunstâncias te puxem para lá ou para cá. Eu quero te convidar a você pensar um pouquinho a respeito disso. Eu tenho ouvido histórias de pastores que não veem a hora para que tudo simplesmente volte para como era antes. Talvez você está me assistindo e você já deixou tudo e voltou para tudo como era antes. Eu quero te convidar a você não retroceder. Eu creio que isso que aconteceu no último ano,
que nos forçou a pensar de formas criativas, formas fora da caixinha, de a gente pregar o evangelho, da gente ministrar, da gente alcançar pessoas. Se a gente permitir, é uma oportunidade dada por Deus para nós repensarmos o nosso ministério e nos adaptarmos a uma nova realidade que não está indo embora. Essa realidade de igreja online, queridos, não está indo embora. Você pode sim voltar a simplesmente aquela igreja como você conhecia antes, né, de pessoas virem presencialmente em todos os momentos, mas posso te dizer, se você escolher esse caminho, você vai estar indo na contramão da direção do futuro da sua igreja, do futuro do seu ministério. Eu quero te convidar a você permanecer utilizando as mídias sociais, utilizando o online, claro que com adaptações diferentes para a sua realidade, mas não abandone o online. Isso não está indo embora e é uma ferramenta gigante para você poder alcançar pessoas com a sua igreja, alcançar pessoas com o evangelho e tornar a sua igreja conhecida e reconhecida na comunidade que você está tentando alcançar. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Nós temos na nossa igreja hoje aproximadamente 400 pessoas que chamam a minha igreja de sua igreja, que dizem, essa é a minha igreja, aproximadamente 400 pessoas. Mas nessa semana passada nós acabamos de quebrar a barreira dos 2.000 no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube atingiu pouco mais de 2.000 inscritos, pessoas que recebem no seu feed do YouTube, né, as informações a respeito da nossa igreja. Eu não sei te dizer no Instagram como que a gente está, mas está um pouquinho atrás, eu acho, do YouTube. Por que eu estou dizendo isso? Isso para você pode ser 2.000, pode ser muito, para você 2.000 pode ser pouco comparado com a sua igreja. O importante não é o número, mas o importante é a gente reconhecer que eu tenho 400 pessoas que vêm presencialmente na minha igreja, mas eu tenho 2.000 pessoas que recebem o meu conteúdo online, pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil que têm a oportunidade de acompanhar o meu conteúdo online. Ou seja, o alcance do online é muito maior do que o alcance do presencial. E por isso eu quero te convidar a você repensar, a você ter uma estratégia clara sobre como você vai usar o seu presencial, porque ele não está indo embora. Não está indo embora. Eu quero citar alguns exemplos aqui do quanto pessoas estão procurando essa ideia de ensino online, de culto online, de pastoreio online. Só para você ter um exemplo aqui do quanto há um mercado para isso, do quanto há uma procura para isso, eu quero citar o pastor que hoje eu entendo é o pastor com o maior número de seguidores online. Eu não verifiquei isso para ter certeza se ele realmente é. Isso foi algo que eu ouvi de alguém que conhece de perto o ministério. O pastor David Leonardo, talvez você já ouviu falar dele. Não estou dando uma opinião a respeito do ministério dele, e eu respeito a opinião que você tenha ou deixe de ter. Mas eu quero falar sobre números contigo. O pastor David Leonardo, hoje, eu entrei nas redes sociais dele para ver, ele tem hoje mais de 6 milhões de seguidores no YouTube e mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Eu não estou argumentando contigo a pregação dele, a doutrina dele, se você gosta dele ou deixa de gostar. O que eu estou dizendo para você? Existem milhões e milhões de pessoas que estão procurando ensino, pregação, dicas práticas de vida baseadas na Bíblia para a sua vida diária, estão consumindo isso de forma online. Não há como negar o fato de que pessoas estão abertas para isso, pessoas estão buscando isso, e essa realidade existe hoje no nosso mundo. Além do David Leonardo, nós tivemos também durante essa pandemia, recentemente, a Igreja da Cidade, em São José dos Campos, uma das maiores e mais influentes igrejas do Brasil hoje, inclusive daqui a pouco nós vamos estar fazendo alguns episódios lá na Igreja da Cidade, estou muito feliz, empolgado de poder compartilhar esses episódios contigo. Nós temos, essa igreja, ela inaugurou
durante esse tempo de pandemia agora, um campus online. Além de transmitir os cultos que ela já fazia, ela agora tem um campus online, é considerado uma congregação online, que tem toda uma mídia ligada diretamente com ela. Não é a transmissão do culto, o culto é transmitido, mas existem cultos que são 100% online, com elementos só para essa galera que está assistindo online de todos os lugares do Brasil. Eles então inauguraram um campus online, né, como se fosse uma igreja realmente, uma congregação que assiste somente online, com recursos específicos para essa congregação somente online. Só estou dizendo, eu sei que a igreja da cidade é uma igreja muito grande, com recursos que eu não tenho e talvez você não tenha. Só estou dizendo que essa ideia de online não está indo embora. E se você decidir ir na contramão disso e simplesmente abandonar tudo isso, porque eu não conheço, eu não gosto, eu não entendo, não me dou bem com esse mundo, se você decidir abandonar isso, você também pode estar abandonando uma das maiores vias de comunicação e de pastoreio para a sua igreja, não somente agora, mas também no futuro. Eu creio que esse mundo online, apesar de a gente talvez não gostar dele, tanto quanto o presencial, grande maioria de nós, pastores, né, nós gostamos do contato pessoal, nós gostamos de estar junto com o nosso povo, mas essa via de comunicação online é uma das formas mais versáteis hoje de se pastorear. É uma das formas mais versáteis de você fazer com que a sua igreja seja conhecida, com que o ministério da sua igreja seja conhecido. É uma das formas mais versáteis de você estar presente na vida da sua congregação, esse mundo online. Eu já tenho mencionado aqui em outros podcasts, ou em outros eventos, né, outros vídeos, que a minha cidade aqui é uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, uma quantia dos meus membros estão escalados para trabalhar no porto em horários de culto. Então sempre eu tenho uma rotação de membros que não podem estar no culto porque estão escalados para trabalhar naquela rotação, naquele fim de semana, naquele momento. Com isso, a ideia de transmissão de culto online, devocionais online, videoclipes online, recursos online para os meus membros já era algo importante antes. Já era algo importante pela situação específica da minha cidade. Quanto mais agora que ainda estamos em meio à pandemia, ainda temos altos e baixos da nossa pandemia, uma das formas mais versáteis de eu manter o pastoreio, estar conectado com a minha congregação, tem sido a modalidade online e não vai embora, isso não vai sumir tão cedo. Então quero incentivar você, a continuar nesse sentido, quero incentivar você a pensar um pouquinho a respeito disso. 20% das pessoas naquele estudo que eu citei no começo, 20% falaram que a modalidade online acabou aumentando a exposição da sua empresa para pessoas que talvez antes não a conheciam. A modalidade online aumentou a exposição da sua igreja para pessoas que não a conheciam. E eu creio que no mundo de igrejas não é diferente. Que muitos de nós podemos alavancar, se você já não fez isso ainda, talvez você já fez isso, já alavancou. A sua igreja pode ser alavancada na sua comunidade ou até fora da sua comunidade através de eventos online. Pessoas da sua cidade que não entram na sua igreja, não entrariam para um culto, a princípio podem assistir e compartilhar o seu conteúdo online muito antes de vir para uma igreja. Isso tem acontecido demais conosco aqui na cidade onde eu pastoreio, pessoas que, inclusive há um tempo atrás, pessoas que moravam na rua da nossa igreja, mas nunca haviam vindo para a igreja fisicamente para um culto, estavam consumindo os nossos conteúdos, assistindo os nossos cultos online durante a pandemia. Então, isso aumenta a sua exposição, faz com que seja mais fácil a pessoa encontrar a você e encontrar a sua mensagem sem ter que necessariamente se deslocar para a sua igreja num determinado horário e transpor todas aquelas barreiras que pessoas têm às vezes com igreja, como que eu vou ser recebido, como que vai ser, eu quero poder investigar um pouco de longe, e isso aumenta aí a eficácia do seu ministério com certeza. E eu quero te convidar a você pensar sobre isso como uma ferramenta gigante para o futuro da sua igreja.
você manter e você aprimorar o seu conteúdo online, o seu culto online, você não simplesmente voltar para a forma que era antes, mas você manter e crescer esse ambiente, pode ser uma forma de você alcançar pessoas que hoje nem te conhecem, nem sabem que você está presente nessa cidade, nem sabe talvez de um ministério muito eficiente, muito abençoador que você tem desenvolvido na sua cidade, mas porque estão restritos a ter que vir para o seu prédio num determinado horário ou passar em frente à sua igreja e notar uma placa, não te notaram ainda. E através do ambiente online você pode trazer exposição da sua igreja, do trabalho que você já está fazendo, que você já tem lutado para aprimorar, você pode trazer uma exposição disso para pessoas online, que pode ser maravilhosa para a sua igreja. Eu quero incentivar você aqui, pastorzão, pastora, líder de ministério, a você investir nessa área da sua igreja. Eu não sei como está essa área da sua igreja a nível de equipamentos e a nível de recursos humanos, pessoas para trabalhar, mas invista nisso. Nem que seja você contratar um freelancer por enquanto para fazer algumas imagens, para lançar alguns vídeos, para fazer alguma edição para você, mas invista nisso na sua igreja. Eu já citei aqui também em outros episódios que o pastor Bill Hybels, era pastor da Willow Creek lá em Chicago, nos Estados Unidos, ele mudou a sua forma de pensar a respeito de contratações na igreja. Ele disse que na década de 80, quando ele iniciou a igreja, a primeira contratação depois de um pastor que era feita era um ministro de louvor. E hoje ele diz a primeira contratação deve ser primeiro um líder de mídias sociais, de redes sociais, para te ajudar a soltar e divulgar a mensagem e o ministério que você está exercendo na sua igreja. Então, invista nisso. Contrate alguém, nem que seja um freelancer, para você pagar por hora, para você pagar por projetos, mas que possa te ajudar nesse sentido. Tem muita gente que trabalha com isso hoje, muita gente capaz, talvez algum jovem adolescente da sua igreja que vale a pena você investir nisso. Eu gostaria que você pensasse comigo sobre uma mudança de paradigma que nós estamos vivendo como igrejas. E é importante que você absorva essa mudança de paradigma para você não ficar para trás. Antigamente, nas nossas igrejas, nós nos preocupávamos muito com o nosso endereço, a nossa localização na nossa cidade. Nós nos preocupávamos em ter uma placa grande, bem iluminada, que chamasse atenção e que pessoas pudessem ver a nossa igreja, saber que nós estávamos ali, saber dos nossos horários de culto, saber do nosso endereço, como a pessoa podia nos encontrar. Hoje eu quero incentivar você a pensar sobre a sua localização e a sua placa online, sobre as pessoas descobrirem aonde você está, os seus horários de culto, o nome da sua igreja, o ministério que você está desenvolvendo, mas não precisando passar em frente o seu prédio, mas sim te encontrando online. Ainda hoje tem pastores dispostos a pagar um aluguel muito alto por uma localização boa. Não estou dizendo que você não deva. Só estou dizendo que você não deve pagar um recurso alto por um aluguel e não investir em mídias sociais. Ainda hoje tem pastores dispostos a plotar ali uma fachada maravilhosa, iluminar aquela fachada, deixar luzes ligadas a noite toda, iluminando a fachada e a placa da sua igreja, mas na hora de investir em algo online que pode ter um alcance muito maior, tem receios de investir. Eu gostaria que você pensasse na localização da sua igreja, na placa da sua igreja, como sendo algo que precisa existir no físico, mas também precisa investir no online. E posso te dizer, o online é mais barato e alcança mais pessoas. O online é mais barato e alcança mais pessoas, inclusive o online te permite alcançar pessoas muito distantes do endereço físico da sua igreja que você não alcançaria no método tradicional que a gente está tão acostumado. Então, pastorzão, eu quero te incentivar, baseado nessa pesquisa, com 100 das maiores empresas do mundo, que catalogaram mais de 20 mil eventos online. Eu quero te incentivar, primeiro que você não está sozinho, se você ainda está se acostumando com esse ambiente, mais da metade
das maiores empresas do mundo também ainda estão se acostumando com esse ambiente. Mas a grande maioria dessas mesmas empresas estão dizendo: nós vamos investir, nós entendemos que isso não vai embora, nós vamos continuar investindo nisso, vamos continuar trabalhando nesse sentido e não vamos deixar isso de fora. Eu quero incentivar você a você pensar um pouquinho sobre como você pode continuar indo adiante com esse recurso do online e como você pode fazer com que a tua realidade presencial melhore o online e a tua realidade online melhore o presencial. Deixa eu dar um exemplo para você sobre como você pode utilizar as duas plataformas para melhorar uma a outra. Um exemplo, né, na minha modalidade online e por causa da modalidade online no último ano, eu tive que facilitar a contribuição online para a minha igreja. Então, nós tínhamos, como você provavelmente tinha, né, a facilidade de ter as pessoas presencialmente no prédio, as pessoas ali contribuíam quando estavam ali durante o culto e tinham alegria em fazer isso. Mas eu fiquei, na minha igreja, 6 meses sem ter culto algum, 0 culto presencial, 6 meses. E hoje ainda tenho, mas com restrição de 50% nesse momento em que eu estou filmando esse vídeo. Então, eu tenho tido que abrir a possibilidade de contribuição online. Isso foi feito hoje via Pix, isso ajudou muito, mas também nós tínhamos um aplicativo que nós tínhamos acabado de lançar, tínhamos vários métodos da pessoa poder contribuir online. Isso nos ajudou durante a pandemia? Claro que nos ajudou. Devo deixar de fazer isso agora que está passando, está melhorando, dependendo da região que você está do Brasil? Claro que não, mantenha isso. O online está ajudando você no presencial. Hoje, mesmo com meus cultos presenciais, eu diria para você, eu não sei a estatística correta, mas menos de 10% das entradas da minha igreja entram via físico, envelope no gasofilácio, uma pessoa levando fisicamente da minha igreja. Menos de 10%. A grande maioria contribui online. Ou seja, eu tenho 50% de capacidade do meu prédio, tem gente no prédio, mas as pessoas estão preferindo contribuir online pela praticidade, pela facilidade dessa contribuição, do que contribuir presencialmente. Então, o online está me ajudando a trazer uma facilidade para os meus cultos, mesmo que sejam cultos presenciais. Ainda pessoas estão preferindo dar online, está sendo mais fácil. Então, o online me ajudou, o online aprimorou a minha experiência do presencial. Então, pegue experiências do online e traga para dentro do presencial para aprimorar, para melhorar a sua situação. Da mesma forma, você pode pegar experiências do presencial e trazer para aprimorar o seu online. Por exemplo, uma das coisas que o presencial tem, que o online não tem, é o calor humano, não é verdade? É aquele contato, aquele olhar no olho e dar as boas-vindas e assim por diante. O que você pode fazer você pode tentar trazer esse calor humano, esse contato mais próximo para o seu online. Pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, tem ensinado que uma coisa é você transmitir o seu culto, ter uma câmera no fundo transmitindo o seu culto. Outra coisa é você falar com o pessoal que está em casa como se eles estivessem ali presente no seu culto. Você incluí-los, desde um apelo para a salvação, ao boa noite, quando você está abrindo o seu culto, a você, às vezes, olhar para a câmera e você falar diretamente com a câmera a respeito de alguma coisa na pregação. É algo que a gente ainda está crescendo e desenvolvendo aqui na minha igreja. Mas você pode tentar trazer o calor humano do presencial também para dentro do online, para que não seja somente uma câmera estática lá no fundo, captando uma coisa da qual eu me sinto muito um espectador e não um participante. Você pode tentar trazer essa participação, esse calor humano, essa interação. Inclusive, um pastor que eu estava ouvindo recentemente falou que a gente não deve medir a eficácia do nosso ambiente online, de uma transmissão de culto online, pelo número de pessoas que estão assistindo, mas sim pelo número de pessoas que estão interagindo umas com as outras no chat. Então você pode ter muita gente assistindo, pode ter 1000 pessoas assistindo, mas se elas não estão interagindo, não está tendo comunhão, não está tendo calor humano, não está tendo conexão humana. Está tendo simplesmente espectadores assistindo alguma coisa que você está produzindo. Então, você pode trazer esse calor humano para dentro do ambiente online e isso vai ser
bênção demais. Então, o que você tem aprendido aí do seu ambiente online que você pode trazer para dentro do presencial? O que você tem tido que usar nesse último ano aí de pandemia que você pode manter e aprimorar? Quais são algumas coisas que a sua igreja talvez não vai voltar atrás? A minha igreja, eu acho que não vai voltar a crescer o número de entradas físicas versus o número de entradas e contribuições online. Acho que isso está aí para ficar. Né? Hoje eu tenho, por exemplo, também no meu aplicativo da nossa igreja, nós temos no aplicativo reservas para eventos. Então, jantar de casais, curso de membros, batismos, tudo isso é feito por aplicativo. Por quê? Porque por 6 meses eu estava fechado e hoje eu tenho 50% da minha igreja, somente 50% da minha igreja, no culto presencial. Então, como é que eu faço com que essas outras pessoas se inscrevam para um evento? Ou que sinalizem o desejo de participar de um curso? A pessoa vai ter que sair da sua casa para vir até a igreja para se inscrever fisicamente? Ou será que eu estou disponibilizando um ambiente online, um recurso online para ajudar essa pessoa? Quando eu faço isso, eu facilito o ambiente da minha igreja e continuo caminhando na direção do futuro e de alcançar e influenciar pessoas no futuro da nossa igreja. Então, eu quero te incentivar, pastor, a você não simplesmente voltar atrás. Não simplesmente retroceder para aquilo que é normal, comum e, olha só, que é confortável para nós. Não deixe que você volte simplesmente para uma zona de conforto que vai na contramão do futuro. Continue investindo, continue crescendo, continue facilitando, continue alavancando essas ferramentas, grande maioria delas gratuitas, como YouTube, Instagram e assim por diante. Continue usando essas ferramentas para alavancar o seu ministério, para você pastorear mais de perto, para você ter uma versatilidade maior no seu pastoreio com pessoas. Empresas estão vendo isso, citei exemplos de igrejas e pastores que estão usando isso. Existe essa necessidade, então não deixe de utilizar esses recursos e não retroceda, não volte atrás. Continue, invista, aprenda. Estamos todos aprendendo juntos, estamos todos tentando melhorar o nosso ambiente online, mas não abandone ele. Creia que Deus pode usar essa ferramenta para aumentar o alcance da sua igreja de formas que você não conseguiria somente no seu culto presencial e físico. Tá bom? Então que você possa parar para pensar a respeito disso, para que você possa parar agora, para você pensar a longo prazo, aonde que você quer chegar com isso. Não veja como um incômodo que você teve que se adaptar por um tempo limitado e não vê a hora disso parar. Não, aonde você quer chegar? Qual é a sua estratégia para você alavancar isso e alcançar a sua comunidade de forma mais relevante através das mídias sociais? Pense a respeito disso. Aloque recursos para isso, pastorzão. Aloque recursos para isso. No seu orçamento, no seu planejamento para esse ano, para o ano que vem, invista recursos dentro da sua capacidade, dentro da sua realidade, mas não deixe de investir recursos. O futuro está indo nessa direção e eu quero te convidar a ir nessa direção também. Se você tem dúvidas, perguntas ou comentários a respeito disso, eu quero te convidar a você interagir comigo através dessas plataformas que estão listadas aqui embaixo. Eu quero te incentivar a você comentar, a você curtir, a você compartilhar esse conteúdo com outros pastores, com outros líderes, colegas de ministério ou talvez com a sua equipe ministerial. Se você tem uma equipe ministerial que trabalha junto contigo, cara, traz esse conteúdo para uma reunião ministerial, conversem a respeito, troquem ideias, tem aí conflitos de opiniões e usem esse material para alavancar a sua igreja, para você continuar alcançando mais pessoas aí, tá bom? Se você puder entrar em contato comigo, ficaria muito feliz. Se você puder encaminhar esse vídeo, também ficaria muito feliz. E nas próximas semanas nós vamos voltar com alguns conteúdos exclusivos que nós vamos conseguir lá na Conferência Inspire, em São José dos Campos. Eu vou estar com o pastor Vinícius lá, fazendo algumas entrevistas com ele, falando sobre um recurso para você maravilhoso chamado a Rede Inspire. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá da sede da Rede Inspire e vamos falar também sobre alguns desafios pastorais da atualidade. Eu aguardo você de volta para o próximo episódio. Que Deus te abençoe, pastor. Continue liderando, continue orando, mas lembre-se que algumas coisas a gente resolve orando. Outras coisas
a gente resolve liderando. Não deixe de liderar. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.